Queridos irmãos, na semana passada falávamos aqui acerca do processo nesse passo 9 da restauração, que envolvia o pedido de perdão em várias circunstâncias e momentos de nossas vidas, quando nós então lembrávamos daquilo que fizemos ou de quem ferimos e magoamos, para que pudesse ser feito também a restauração. Isso faz parte do processo. E lembrávamos aqui, eu e o pastor Alex, que falávamos de coisas materiais, né, pessoas que pediram emprestado, não devolveram, fizeram negócios, coisas materiais, mas também falávamos sobre questões emocionais, pessoas que feriram o outro, tiraram a alegria do outro, roubaram a paz do outro. Isso, numa boa conversa, tudo isso precisa ser restaurado. E nós vamos continuar aqui nessa caminhada, nessa jornada, iniciando nessa segunda fase, falando sobre graça. E o texto que quero ler para vocês está lá registrado em Romanos capítulo 3, versículo 24, quando Paulo então nos lembra assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E nós costumamos falar, né, pastor Alex, que foi de graça, mas não foi de graça. Você não paga nada para ter a salvação, mas ela não foi de graça, ela custou um preço muito alto, um preço muito caro, foi o preço de sangue. Isso precisa ser levado muito a sério. Por isso que no processo da restauração, nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós da cruz do Calvário. A sua graça nos alcançou. E eu gostaria de lembrá-los, pela terceira vez deste púlpito que eu falo a respeito disso, da diferença entre graça e misericórdia. Eu uso aqui a palma da mão para ilustrar isso. Graça é quando Deus deveria, pela sua infinitude, eternidade, soberania acima de tudo. Então, graça é quando Deus deveria encolher a mão para não nos abençoar, não nos restaurar, mas pela sua graça, Ele estende. Entenderam? Isso é graça. Quando Deus deveria recolher, Ele não recolhe, Ele abre. Ele estende a mão por causa da sua graça. Misericórdia é quando Deus deveria estender a sua mão em direção à raça humana para puni-la, porque todos são pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer, mas pelo ato de misericórdia de Deus, Ele encurta a mão, Ele encolhe. Então, graça é quando Ele estende, misericórdia é quando Ele encurta. É quando Ele encolhe. E nós precisamos levar isso muito a sério e pensar a respeito disso, porque a graça de Jesus nos alcançou. A sua graça redentora penetrou nos nossos corações, transformando as nossas vidas. Irmãos, o que nós merecíamos? Tanto os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa, vocês sabem muito bem o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa da nossa culpa, por causa da herança que recebemos dos nossos pais, a herança do pecado. Davi reconhece muito bem isso e diz que em pecado ele foi gerado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Salmo 51, acho que é o verso 5, Davi fala isso lá. Nós somos pecadores, merecíamos o castigo eterno, o distanciamento da presença gloriosa de Deus. Quem tem vindo aqui aos sábados tem observado, pelo menos nas 4 últimas mensagens, a respeito de cristologia, o estudo sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e ali nós vemos o ato grandioso. Essas são as boas novas, né? A palavra boas novas, né? O evangelho, que significa boas novas. As boas novas, a boa mensagem, a boa notícia é que Deus se transformou veio em forma de carne, o Emanuel, o Deus conosco, para nos salvar, para nos transformar.
E nós alcançamos esse perdão. Interessante. Sobre isso eu gostaria de contar uma segunda ilustração. Quando um jovem, ele comete um crime, e ele é preso, e nós estamos falando naquela época em que o crime, certo tipo de crime, e ele comete aquele crime, é punido com enforcamento. Mas muitas pessoas começaram a pedir clemência para este jovem. E quem dava a clemência naquela ocasião era o governador. Escreveram várias cartas, e o governador ficou inquieto, assim, puxa, como um jovem conseguiu movimentar tantas pessoas para que eu pudesse conceder a clemência a ele não ser enforcado, se livrar da pena de morte. Vou conhecer esse jovem, mas eu não vou como governador, eu vou me disfarçar como pastor. E aí ele botou aquela golinha clerical, pegou uma Bíblia, e pegou um envelope com a carta de clemência, que só faltava ele assinar, e colocou dentro da Bíblia, e foi até a cidade e visitou o jovem lá na cadeia. E chegando lá na cadeia, ele falou assim para o jovem, olha, eu vim aqui lhe visitar, e ele balançava assim a Bíblia e dizia assim, a sua salvação está aqui dentro. E o jovem começou a blasfemar, a praguejar, a falar mal daquele pregador, daquele pastor, que na verdade não era pregador e nem pastor, era governador, e falou, sai daqui, eu não quero saber de nada disso, vai embora, me deixa em paz, vocês não valem nada, e falou um monte de coisa. Aí o governador continuava falando, mas a sua salvação está aqui dentro, você não quer que eu te mostre o caminho da salvação? Eu não quero saber de salvação, eu não quero saber de nada, e ficou praguejando, e o governador então falou assim, então ele não quer ser liberto, ele não quer ter a clemência, ele está recusando o perdão. E ele foi embora, o governador foi embora. No outro dia, então, seria o dia da execução. E o carcereiro chegou para ele e falou assim, sabe aquele pregador que veio aqui? Sim. Aquele pregador não era um pregador, era o governador. E dentro daquela Bíblia tinha um envelope com a carta de clemência que ele, ao ouvi-lo, e o seu pedido também, ele iria assinar e iria conceder o perdão. Mas você recusou. Aquele jovem ficou muito triste, foi em direção ao local da sua morte, subiu naquela plataforma, e aí o verdugo, o carrasco, como sempre é de praxe, perguntou, você tem um último pedido a ser feito, um último desejo? Ele disse, sim, eu tenho um último desejo, eu quero dar minhas últimas palavras. E aí, quando concedeu para aquela multidão que estava ali para assistir aquele ato trágico na vida daquele jovem, ele se voltou para os jovens e disse assim, jovens, prestem atenção de uma coisa, você precisa respeitar as autoridades e não recusar o perdão quando ele vier em sua direção. Hoje, eu morro não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que recusei. E é assim que acontece, quando a graça ela vem ao encontro do homem e um homem recusa, ele é condenado não por causa do crime ou do pecado, porque o pecado, se ele se arrepender dos seus pecados, diz a Bíblia que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas pelo perdão recusado. Nós fomos alcançados pela graça e Deus nos concedeu perdão. Toda essa introdução é para fazê-lo lembrar que quando você, em todo o seu processo, salvo engano, a última acho que foi Joseniel e Adalbérico, e eles lembraram sobre, no passo 8º, ou no passo 8, de fazer a sua lista, onde você deveria lembrar o que você fez e quem você ofendeu. Você precisa lembrar que todo pecado cometido contra uma pessoa ou contra você mesmo, na verdade, quando você traz sua memória, você vai lembrar que o pecado que você cometeu primeiro ofendeu o coração de Deus. Eu tive a oportunidade de fazer vários aconselhamentos na igreja que eu era pastor,
em algumas situações, casos de adultério, onde a esposa já não queria mais, porque o esposo havia adulterado. E quando eu estava conversando então com o marido, ele falou assim: pastor, eu entristeci o coração da minha esposa, o que eu faço? E eu lembrava ele: olha, o primeiro coração que você entristeceu foi o coração de Deus. Nesta noite nós precisamos lembrar que o primeiro coração que nós entristecemos, quando nós fizemos a nossa lista e puxamos pela memória, foi o coração de Deus. Nós precisamos recorrer a Ele, pedir perdão a Ele, e lembrar quem nós ofendemos, se ofendemos alguém, e buscar a reparação dos nossos erros. Não é verdade, pastor Alex? Nós temos aqui a graça, depois de graça estendida. Eu gostaria que o pastor também continuasse aí, por gentileza. Eu achei muito boa a sua colocação, pastor, e sobre essas ilustrações que foram pontuadas aí sobre graça. E é interessante porque essa é a segunda semana que nós estamos falando sobre dois aspectos teológicos muito importantes para um cristão, né? Perdão, que começamos a falar semana passada, e hoje que vai se ampliar com esse assunto, com a questão da graça, com o ponto da graça. É interessante que tem alguns aspectos teológicos, parece que, entendam aqui a maneira como eu quero tentar explanar, se tornam jargões evangélicos. Porque todo mundo fala de graça, fala de perdão, fala de tantas outros itens teológicos e tudo, mas a gente precisa realmente ter uma aproximação, uma definição clara, um entendimento pleno do que realmente essas coisas são e a importância delas na vida do cristão, né? Então esse lance aí do braço encolhido, ou do braço estendido, né, da mão estendida ou recolhida, é interessante. E eu gosto de citar na questão da graça, pastor, primeiro um conceito. Eu gosto muito de trabalhar conceito. Um conceito assim dos mais fáceis que eu entendi sobre graça, e que eu procuro sempre passar, é assim, né? Graça é a concessão da bondade, do benefício da bondade àquele que não merece, mas está sendo dado. Está sendo entregue a bondade a uma pessoa que não merece. Só que graça é isso, né? Teve um custo, mas o custo não está sendo cobrado dessa pessoa que está recebendo esse benefício. Justamente pelo fato, agora a gente está ouvindo muito na nossa sociedade aí sobre essa concessão de benefícios em tempos de pandemia. A graça é o maior benefício que Deus pode conceder à humanidade, maior que qualquer dinheiro da terra. Deus concedeu a graça a todo aquele que, mesmo não merecendo, Deus disse: olha, minha bondade está disponível à sua vida, minha bondade está disponível para você, né? Eu vou estender minha bondade, não porque você mereça, mas porque o coração de Deus está cheio de bondade. Eu vou oferecer minha bondade, não porque você justamente mereça isso, não, mas porque o coração de Deus é cheio de justiça e graça, e por isso Ele entrega essa bondade para você. Então graça é essa concessão do benefício da bondade para nós que não merecemos, para a humanidade que não merece essa bondade de Deus, mas Deus disponibiliza essa bondade. Isso é a graça de Deus. E já que estamos falando aqui tanto de ilustração, eu gosto muito de uma ilustração para tentar mostrar exemplificar ou então esclarecer esse conceito de graça da seguinte forma. Acompanhe comigo, né? Tinha numa cidade um rapaz que um dia saiu, estava caminhando pelas ruas da cidade e de repente de longe ele vê um garoto saindo de uma loja, saindo de um mercadinho com uma jarra de leite, né? E esse garoto, né, a jarra assim cheia até a borda, começa a andar pela calçada ali logo após a saída daquele mercadinho e ele tropeça, com todo cuidado ele estava com aquela jarra, mas ele tropeça, cai, a jarra vai para o chão e se parte em vários pedaços. O leite é derramado, a jarra é espedaçada, e aquele garoto, quando no momento da queda que vê o leite espalhado e a jarra em pedaços, ele começa a gritar: minha mãe vai me chicotear, a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai me matar, eu não sei o que fazer, eu estou perdido. E esse rapaz estava passando naquela rua naquela hora, e ele vai se aproximando, ele começa a perceber o desespero daquele garoto, não somente nos gritos que fazia, dizendo: minha mãe vai me bater, minha mãe vai me chicotear, minha mãe vai me matar, mas ele pega e começa agora, numa tentativa assim, desesperada, pegar os cacos do jarro e tentar
montá-lo novamente. E ele pegava os cacos e com 2, 3 peças desmoronava tudo. Aí ele pacientemente, mas as lágrimas escorrendo, ele vinha e tentava, até que ele foi encontrando uma técnica, um jeitinho, e ele começou a montar aquelas partes da jarra, pegar aqueles cacos e ir montando, e parece que agora a coisa ia engrenar. A jarra já estava assim, quase sua totalidade sendo montada com os cacos um em cima do outro. E aí ele pegou num determinado momento a alça da jarra, e quando vai encaixar a alça da jarra naquele monte de cacos ali que estavam sendo encaixados, de repente tudo desmorona novamente. Aquele garoto começa a se desesperar: minha mãe vai me bater, minha mãe vai me chicotear, eu não sei mais o que fazer. E aquele homem se aproxima mais um pouco e vê mais uma tentativa daquele rapaz tentando juntar aqueles cacos e montar aquele jarro. Mais uma vez desmorona, e assim vai acontecendo. Aquele homem se aproxima mais ainda daquele garoto, coloca ele nos seus braços, desce a rua onde eles estavam, entra numa loja, pega uma jarra muito bonita e muito melhor que aquela que quebrou, volta com aquele garoto na loja que vendia o leite, no mercadinho onde vendia o leite, mandou encher aquela jarra de leite e perguntou do garoto: onde é que fica a sua casa? Ele disse, ele acompanhou o garoto até a sua casa. E quando chegou na porta da sua casa, antes de ele se despedir, ele disse: e agora, sua mãe ainda vai lhe bater? Sua mãe vai te chicotear? Ela vai te matar? Aí ele pega, abre um sorriso no rosto e diz: agora não, essa jarra é muito melhor da que quebrou, é muito melhor. Essa é uma ilustração assim, pode até parecer rasa, mas é para demonstrar o conceito de graça divina, quando diz o seguinte: eu e você, acatando isso ou não, somos o garoto que tinha a jarra na mão e que tropeçou, e a jarra da nossa vida se fez em pedaços. Deus acompanhou todo esse processo de quantas vezes você já não tentou pegar os cacos da sua vida e reerguê-la, mas você não conseguiu, não obteve sucesso. O que Deus fez? Mandou lá o seu filho. Esse filho disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma vida nova, é a jarra nova da sua vida, eu vou te dar uma vida nova. Você não precisa agora ficar tentando pelos esforços próprios, tentar emendar os cacos da sua vida. Eu vou te dar uma nova natureza, eu vou te dar um novo espírito, eu vou te dar uma nova vida. Então agora, você pode ir tranquilo, que você não vai mais ser punido de morte, por causa do que você fez, porque a graça de Jesus te concedeu essa vida nova, né? Então, eu acho essa ilustração muito importante, porque falar sobre que devemos perdoar e devemos estender a nossa graça, né? Estender a graça é entender primeiramente que essa graça foi experimentada já por nós. É compreender que Jesus já fez a maior manifestação da graça dele em nossas vidas, né? Ele nos colocou no colo, ele nos deu uma nova vida. E agora ele está dizendo: olha, estenda essa graça a outras pessoas, né? Estendam a mão sobre a vida de outras pessoas para abençoá-las. Então, essa questão de experimentar a graça para estender a graça é mais ou menos isso, né? É entender que nós já fomos refeitos por Deus, embora um dia nossa vida estivesse em cacos, e Deus agora diz: agora você, tendo experimentado essa graça, estenda essa graça à vida de muitas outras pessoas. Compartilhe dessa graça, haja com a mesma misericórdia que Deus agiu com você, com a mesma concessão de bondade que Deus agiu com você, haja também em relação àqueles que te feriram, em relação àqueles que te magoaram, em relação àqueles que podem ter levado a sua vida a ficar em pedaços, mas haja com graça diante deles também. É isso aí. A jarra agora é muito melhor. Não, na ilustração que você contou, né? A jarra agora é muito melhor. E você contando a ilustração, eu lembrei de outra. Outra das ilustrações. Mas a ilustração é uma espécie de uma mal comparando, uma parábola, para que você possa fazer uma aplicação na sua vida. Conta-se que um jovem, um menino na verdade, ele passava no mercadinho e tinha assim, na porta do mercadinho do lado de fora, um tonel, um barril
de melado. Vocês sabem o que é melado, né? Aí o menininho passava antes de ir para a escola, metia o dedo assim, botava na boca e ia embora. Aí o dono da venda, mas tá, sujou, vou ter que trocar, jogar tudo fora. Todo dia ele fazia isso, mas ele passava assim em alguns horários, né, não era bem certinho, que o dono não percebia, e quando vira ele já tinha passado, já tinha colocado o dedo e não conseguia pegar. Aí teve um dia que o dono da venda, ele se escondeu assim, falou assim, hoje eu pego esse menino. E aí o menino foi dar uma desperto, na hora que ele meteu o dedo, o dono da loja, da venda, pegou ele. Falou assim, você quer melado? Então hoje você vai ter melado. Aí pegou ele pelo fundo da calça, aqui pela gola assim, botou de cabeça para baixo e afundou ele de uma vez por toda no melado e tirou, e o menino saiu todo lambuzado e foi embora. Aí alguém perguntou para ele assim, e aí, qual foi a sua reação quando o Zé lá da venda pegou você e te jogou dentro do tonel lá do barril do melado? Qual foi a sua reação? Aí ele disse, a minha reação foi abrir a boca o máximo que eu pude, porque eu não podia perder uma oportunidade de engolir aquele melado. A graça de Deus, queridos irmãos, é semelhante a esse tonel e que Deus nos joga ali dentro, não numa intenção de nos punir, até porque Ele está nos banhando na sua graça. É algo maravilhoso, e a nossa intenção, a nossa reação deve ser permitir-se ser banhado por ela de tal maneira em que a graça ela vai alcançar o nosso íntimo, ela vai alcançar também de tal forma, como o pastor Alex aqui já iniciou na graça estendida, de que eu vou trabalhar a questão do perdão aqui ao outro, né? E também a questão de eu pedir perdão, mas também de eu perdoar quem me prejudicou, desculpa, e agora de pedir perdão. Perdoar e de pedir perdão. Voltando-me para a Bíblia e para uma parábola, Jesus lembra que tinha lá um rei em que o súdito devia uma quantidade, Jesus coloca lá uma quantidade de dinheiro, que ele, se ele trabalhasse por todo o resto da vida, dia e noite, ele não conseguiria pagar, era impossível ele juntar a quantidade de dinheiro que ele devia para pagar o rei. Jesus coloca isso de propósito, que é a culpa que nós carregamos em relação ao Deus Todo-Poderoso. E aí então chegou o dia da prestação de contas, aquele súdito foi lá e ele chorou e pediu clemência, não tenho como pagar se eu trabalhar a vida inteira e tal. E o rei falou assim, não, vai embora, está perdoado a sua dívida. Aí ele ficou aliviado, foi embora, mas no meio do caminho encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantidão muito ínfima, irrisória em relação àquilo que ele devia ao rei. E ele enforcou, e eu lembro que nesses canais abertos, antigamente tinha os desenhos bíblicos, e essas parábolas Jesus contava, aí era ilustrado ali, e ele enforcava, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Até que um soldado que estava lá presente, quando ele foi perdoado, viu que ele não quis perdoar uma dívida pequena, o conduziu novamente à presença do rei. Meus amados irmãos, quando a graça invade os nossos corações, e ela já nos invadiu, nós abrimos a boca assim bem grande para que a graça pudesse ser abundante no nosso íntimo, nós temos que perdoar e temos que pedir perdão. Nós temos que entrar no processo de restauração. Isso é bonito, isso vai nos fortalecer cada vez mais espiritualmente. Lembrei vocês aqui, ou lembro agora o que eu falei semana passada, que a ideia no original grego de pedir, da palavra perdão ou perdoar, é livrar-se, é tirar um peso. Às vezes, o desejo de não perdoar ou de não desejar pedir perdão é semelhante àquela pessoa que carrega uma bola de ferro no seu pé através de uma corrente e ele fica arrastando aquilo, fazendo barulho e com uma dificuldade enorme, porque eu não quero, ele me fez tão mal. Meus amados irmãos, nós fizemos tão mal a Deus. Nós traímos, nós adulteramos,
nós ofendemos, nós mentimos contra Deus. Tudo que não presta, nós fizemos contra Deus. Mas no nosso primeiro ato sincero, que fica aqui registrado, no nosso primeiro ato sincero, que pedimos perdão a Deus, Deus imediatamente estendeu a sua mão e nos concedeu, como o pastor Alex aqui falou, uma bondade que nós não merecíamos e nós fomos perdoados. E por que no processo da restauração, do caminho da restauração, e dentro do processo de reparação, nós preferimos não reparar? Por que nós não queremos reparar? Jesus usa uma palavra lá para dureza de coração, em Mateus 19, salvo engano, falando a respeito do adultério, e aí eles queriam fazer uma pegadinha ali, né? Então, mas por que Moisés então permitiu carta de divórcio? E aí Jesus fala assim, por causa da dureza dos corações. Lembra que Jesus falou isso? A palavra dureza de coração lá é esclerocardia. É um coração empedernido. Esclerocardia é um coração petrificado. Esclerocardia é um coração duro. Está duro, você olha ali, não, ele está rígido. E Ezequiel fala que quando o Espírito Santo, quando ele entrasse no nosso interior, iria fazer-nos uma nova criatura, tirando o coração de pedra e colocando um novo coração de carne, para a glória de Deus. Então, no processo de restauração, meu querido irmão, você que lembrou que você tem algo material, ou algo no campo do emocional, que você ofendeu, que você magoou, que você entristeceu, que você falou mal, uma maledicência, uma mentira, uma fofoca, e que isso você viu que precisa ser restaurado, vá, perdoe, ou então peça perdão. Seja humilde. A humildade, ela é algo extraordinário na vida do cristão. A Bíblia fala que Deus abate o orgulhoso, mas Ele exalta os humildes. Deus honra os humildes. Nós temos que trabalhar isso. Todo esse processo não é algo, puxa, foi bonito, olha, pastor Alex, parabéns e tal. Tudo isso vai ser em vão se você não colocar em prática. Muito mais do que recebermos nós, os pastores, uma palavra elogiosa, não que estejamos aqui atrás de elogio de ninguém, de maneira nenhuma. O nosso desejo é que você venha colocar em prática. Não é verdade, pastor? Vamos lá. Pastor, essa questão da prática, do perdão e da extensão da graça, ela age em algumas frentes que eu creio que é importante aí nos minutos que nos restam nós falarmos aqui, né? E você já até lançou luzes sobre ela. Na realidade são 3 frentes, que a extensão da graça, aliada ao perdão, ela deve acontecer nesse processo de restauração da sua vida. Se você realmente quer uma vida espiritualmente saudável, se você quer seguir para o 10º passo, que veremos semana que vem, você tem que entender quais são as frentes de reparações, utilizando o perdão e a graça. A primeira dessas frentes é você perdoar quem te prejudicou. É perdoar a quem te prejudicou. É você abrir mão do seu direito de justiça. Você perdoa alguém quando você abre mão do direito de justiça. Diz, poxa, ele me magoou, ele me feriu, ele me atacou, ele me destruiu, ele me deixou em cacos. Eu estou abrindo mão do direito de justiça, eu perdoo. Essa é a primeira frente. É você abrir mão desse direito e dizer assim, eu vou conceder o benefício da bondade a essa pessoa, porque Deus agiu de uma forma muito superior em relação à minha vida, em relação aos meus pecados. Então eu pego e agora estendo essa graça e perdoo abrindo mão do meu direito de justiça, mesmo que essa pessoa não mereça, mas eu estou estendendo o benefício da bondade a ela, porque foi assim que Jesus praticou. Foi assim que Jesus fez quando veio esse mundo. Ele perdoou os seus inimigos. Do alto da cruz, quais foram as palavras dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Ele não estava interessado se eles não mereciam perdão.
Eles penduraram o Filho de Deus naquela cruz. Jesus concedeu o benefício da bondade divina àquelas pessoas assim mesmo. Então, qual é a primeira frente de reparação nesse processo de restauração entre graça e perdão? Perdoe a quem te prejudicou. A gente precisa ter uma ideia de que pecados contra as nossas vidas, ainda mais aqueles que marcaram você profundamente, deixaram traumas, feriram o seu emocional, a sua espiritualidade, a sua vida, a sua base, pecados e ações humanas que fizeram isso contra você, a gente não vai voltar no tempo e vai refazê-las, não vai ter como fazer isso. Tinha um músico e compositor russo, o nome dele era Igor Stravinsky, né? Era russo, mas não era Konovalov, né? Era Igor Stravinsky. Ele dizia o seguinte, né? Pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados. Ponto. Você não vai conseguir desfazer aquilo que fizeram contra você. O que você pode fazer? Perdoar. Então, a primeira frente de reparação desse binômio perdão e graça passa pela ação de você perdoar aqueles que te prejudicaram. É abrir mão desse direito de justiça e dizer, Jesus lá na cruz perdoou, mesmo eles não merecendo, ele abriu do direito de justiça. Jesus não clamou por justiça na cruz, Jesus clamou por perdão aos seus ofensores. Isso está na oração que Jesus ensinou, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu citei aqui, eu me lembro que logo no caminho, no início dessa jornada de caminho de restauração, aquela história, aquela coisa que aconteceu pessoalmente, né? Uma pessoa que chegou comigo e disse, pastor, eu cheguei com o seu superior e falei mal a beça de você, falei isso, aquilo e tal. Estava de cabeça quente, não era verdade o que eu falei, mas eu falei. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. Aí eu disse, tudo bem, vamos virar a página e vamos em frente. E a pessoa perguntou, e sobre a pessoa para quem eu falei de você disso? Sobre você e fiz todas essas ofensas? Eu disse, vamos perdoar também, porque essa altura já foi longe a história, né? A gente pode desfazer? Não pode. Eu posso desfazer o que fazem contra mim, você pode desfazer o que fizeram contra você, que te traumatizou, que te feriu, quem sabe é uma mágoa que você carrega dentro do seu peito até hoje. Você tem como desfazer isso? Você tem como desfazer um abuso? Você tem como desfazer um adultério, onde o cônjuge foi embora? Você tem como desfazer uma mentira que te destruiu? Você não consegue. Qual é a saída? Abra mão do direito de justiça e perdoe a si mesmo. Pecados não podem ser desfeitos, já dizia aquele compositor e músico. Pecados apenas podem ser perdoados. Essa é a primeira frente. A segunda frente é você pedir perdão, que você falou há pouco, né? É você chegar com a pessoa e dizer assim, olha, eu fiz isso. É o caso da pessoa que eu citei aqui nesse exemplo pessoal. Olha, eu falei isso. Procurei tal pessoa, fiz isso não era verdadeiro, mas eu agi dessa forma, eu pequei, eu estou lhe pedindo perdão. A pessoa fez isso. A segunda frente de reparação é você pedir perdão a quem você causou dano. Tem um sério problema na vida de muitos cristãos, é que continuam maltratando, continuam ferindo, continuam magoando e continuam não pedindo perdão. Isso tem algo de errado, isso não é perdão nem graça divina. Isso não é compatível com a vida daquele que se diz ser cristão. Se você continua sendo maledicente, continua sendo mentiroso, continua sendo agressor, continua sendo ofensivo com as pessoas, e não pede perdão a Deus nem a elas por isso, você fechou as portas para a extensão da graça e do perdão divino. Não existe isso, né? A segunda frente de reparação é essa, você chegar com a pessoa e dizer, olha, eu quero te pedir perdão. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para falar, isso não é a garantia de que você vai ser perdoado pela outra pessoa. É a garantia de que você cumpriu o plano divino da extensão da graça através da sua vida. A graça que veio de Deus sobre a sua vida agora foi estendida. Você pediu perdão, você está pedindo essa extensão dessa graça.
você fez a sua parte. Isso não quer dizer que a pessoa do outro lado vai dizer, não, beleza, tudo bem, vamos em frente, está tudo ok, eu também tenho minha parte nisso e tal. Isso não é garantia nenhuma que isso vai acontecer. Mas a segunda frente está em você dar esse passo e pedir perdão. E a terceira, pastor, que eu acho que até estourou o tempo, da terceira frente de reparação é você perdoar a si mesmo. E aqui nós chegamos num estágio muito, eu diria, para fechar com chave de ouro esse binômio perdão e graça. Você perdoa quem te feriu, você pede perdão a quem você feriu, mas você também tem que aprender nessa terceira frente a perdoar a si mesmo. Não carregar pesos, como foi dito, não carregar fantasmas com você do passado, de ações. Se você pediu perdão a Deus, se você pediu perdão às pessoas, se você já fez essas duas frentes de reparações, a terceira é você dizer assim, então eu estou livre desse peso. Eu vou seguir minha vida, eu vou seguir minha jornada. Eu entendi os conceitos de perdão e graça divino que chegaram a mim. Eu estendi esses conceitos à vida dos meus ofensores, à vida de quem eu ofendi. Então agora eu me perdoo. Você não precisa ficar carregando fantasmas, você não precisa ficar carregando pesos, porque você não conseguiu perdoar. Se você perdoou, se você pediu perdão, então perdoe-se, né? Não fique remoendo, um dia eu fiz isso, outro dia eu fiz aquilo. Você já fez as duas primeiras reparações na sua vida? Então perdoe-se e siga em frente. Perdoe-se e siga em frente. Essa é a terceira frente que fecha aí de uma forma muito bonita essas frentes de reparações, pastor Kleber. Pastor Alex, muito obrigado. E é exatamente isso, irmão. São questões práticas que, se você falar para mim assim, puxa, pastor, isso não é fácil. Não é fácil, mas é bíblico. É o que vai agradar o coração de Deus. É o que nós precisamos fazer, né? É o que a Bíblia nos orienta como um decreto, como um ditame, como uma ordem, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para que possamos cumprir e obedecer para a honra e glória dele mesmo. Então que você venha fazer isso, seguir essas três frentes, né? Perdoar, pedir perdão ao outro e até você se livrar disso aí para a glória de Deus. Você já tem a graça de Deus, estende a graça. Estende a graça. Amém?